Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vai começar uma nova série de estudos bíblicos da CPAD, Lições Bíblicas Adultos, e eu, claro, vou contar tudo para vocês. Fique comigo. Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi, seja bem-vindo ao meu canal. Curta este vídeo, claro, compartilhe, inscreva-se e se você desejar ser membro e obter benefícios, é só clicar no link que aparece aqui na descrição, seja membro, ou no botão na página inicial, seja membro. Nós temos um canal que, por graça de Deus, está acompanhando todas as lições bíblicas desse novo currículo da CPAD, que começou com estudo sobre a supremacia das Escrituras, depois os valores do reino de Deus, os ataques contra a Igreja de Cristo, estudo no livro do profeta Ezequiel, avivamento, relacionamento em família, igreja e o império do mal, e terminamos de estudar sobre missões. Tivemos um trimestre missiológico. Agora vai começar um trimestre eclesiológico. E neste vídeo eu quero apresentar para você um review, um resumo de cada uma das 13 lições deste novo trimestre que começa no dia 7 de janeiro de 2024. Eclesiologia, para quem não sabe, é o estudo da igreja. É uma das matérias da teologia sistemática. Quem estuda teologia sistemática formalmente, fazendo um curso numa faculdade teológica, vai estudar 10 matérias, que são elas: a bibliologia, que é o estudo da Bíblia, a Bíblia como livro, a Bíblia como palavra de Deus. Você vai ter também a teontologia, que é o estudo de Deus, o estudo da natureza divina, o estudo da Trindade. É a teologia propriamente dita, o estudo de Deus. Tem a cristologia, que é o estudo sobre Cristo, Cristo como Deus, Cristo como homem. Tem a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Dentro da pneumatologia está embutido também o estudo da paraclitologia, que é o estudo das ministrações do Espírito Santo. E aí você tem também a antropologia, que é o estudo do homem, espírito, alma e corpo. Você tem a hamartiologia, que é o estudo do pecado, soteriologia, que é o estudo da salvação, e aí vem a eclesiologia, o estudo da igreja. Tem também a angelologia, que é o estudo sobre os anjos, e o estudo conclusivo em teologia sistemática é justamente a escatologia. Isto não é por acaso, porque tudo, claro, desemboca na escatologia, e é claro que todas essas matérias, elas conversam entre si, porque a teologia sistemática, na verdade, é apenas uma forma de compendiar, de organizar, de sistematizar as doutrinas bíblicas, que evidentemente há um intercâmbio, há uma interação, as doutrinas se completam, porque tudo faz parte da harmonia perfeita da palavra de Deus. Mas as 13 lições que nós vamos estudar no próximo trimestre, se Deus quiser, são as seguintes. A primeira, a origem da igreja. Nesta lição, nós vamos estudar sobre aquilo que a Bíblia revela sobre a eclesia, termo grego para a igreja, que não é meramente uma associação de pessoas, e sim uma instituição divina. Depois, na segunda lição, nós vamos estudar sobre imagens bíblicas da igreja. Estas imagens bíblicas comunicam, claro, o relacionamento da igreja como noiva, esposa e rebanho com o Senhor Jesus. Também falam da sua função, constantes lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, aquela passagem que Pedro disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então,
Pedro, ele menciona a igreja como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e isso nós vamos estudar na lição de número 2. Também as imagens que Paulo apresenta da igreja como corpo, como santuário, como casa, ou seja, corpo falando da função da igreja e as imagens de santuário e casa tratando também da habitação. No caso, essas imagens dizem respeito a relacionamento, função e habitação. A terceira lição, a natureza da igreja. Olha que lição importante, a natureza da igreja, em que pela qual estudaremos a confessionalidade e também as dimensões universal e local da igreja, bem como a sua unidade. A quarta lição, a igreja e o reino de Deus. Já tivemos um trimestre sobre o reino de Deus, inclusive, se você quiser retomar esse assunto, nós temos uma playlist no nosso canal sobre o Sermão do Monte e estudamos sobre o reino de Deus. Foi um trimestre maravilhoso. Então, nesta lição, nós vamos estudar sobre a igreja e o reino de Deus. A quinta lição, a missão da igreja de Cristo. É uma ênfase importante para a grande comissão, lembrando que acabamos de ter um trimestre com 14 lições sobre a Missio Dei, sobre a missão de Deus, que, claro, é uma missão extensiva à igreja, a grande comissão, e vamos, nesse novo trimestre também, ter uma lição, porque é sempre bom repisar aquilo que nós estudamos. Não apenas reprisar, mas repisar, ou seja, uma nova ênfase, uma nova abordagem, mas de doutrinas que são, claro, bíblicas. A próxima lição é a lição de número 6, a igreja como organismo e organização. Veja, igreja, organismo e organização. Há dois extremos que devemos evitar. Uma igreja sem qualquer tipo de liderança visível e o outro extremo é uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Então veja que lição importante, a lição 6. A lição 7, o ministério da igreja. Vamos estudar nessa lição sobre o sacerdócio como um ministério geral para todos e os ministérios específicos, porque Deus, claro, ele nos chamou para uma obra geral, a obra da evangelização, mas cada um de nós tem recebido pelo menos um chamado específico de Deus. Como diz o hino 93 da harpa cristã, para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. A lição 8, a disciplina na igreja. Olha que assunto importante. Disciplina na igreja. Nós vamos estudar por meio dessa lição sobre a necessidade, o propósito e as formas de disciplina bíblica. Agora veja as lições 9 e 10. As lições 9 e 10 tratam das duas ordenanças do Senhor Jesus para a sua igreja. A lição 9 trata do batismo e a lição 10 da ceia do Senhor. Então veja, a lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nós vamos estudar o que é o batismo em águas, a sua importância, a sua fórmula e também a sua forma. E a lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, pela qual estudaremos a natureza, o propósito e o modo de celebrar a ceia do Senhor. A lição de número 11, veja, o culto da igreja cristã. Há muita coisa a ser dita sobre o culto, sobretudo nesses dias que vivemos, em que tem havido muitas inovações, as pessoas estão preparando o culto para agradar os seres humanos, é um culto antropocêntrico, mas nesta lição, a lição de número 11, nós vamos aprender sobre a natureza, o propósito do culto, a liturgia
E nós vamos aproveitar para dar um destaque para as 3 ministrações de um culto que agrada a Deus. Você sabe quais são essas 3 ministrações? Paulo, lá em 1 Coríntios, disse: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aí você vê 3 ministrações, você identifica 3 ministrações. A primeira, claro, a ministração do louvor, porque os salmos eram cantados naquele tempo. Depois você vê também a ministração da palavra, porque o termo doutrina, no singular no Novo Testamento, nada mais é do que a palavra de Deus, devidamente organizada, compendiada, sistematizada, isso é doutrina. E a terceira ministração, claro, a ministração do Espírito, porque disse Paulo que cada um de vós tem também língua, interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, tudo isso nós vamos estudar nessa lição de número 11. A lição de número 12, o papel da pregação no culto. Claro que, modéstia à parte, eu tenho muito a falar sobre isso, porque a maioria dos meus livros, dentre os 15 que eu tenho pela nossa CPAD, tratam da pregação. Eu tenho a série Erros que os Pregadores Devem Evitar e também a série Pregadores da Bíblia. Uma série que fala dos erros, mas tem também a série que fala dos acertos. Então, claro que nesta lição, a lição de número 12, nós vamos falar muito sobre o pregador e a pregação, porque esta lição é sobre o papel da pregação no culto. E a 13ª e última lição, o poder de Deus na missão da igreja. Vamos aprender aqui sobre as ministrações do Espírito Santo, de acordo com o padrão de Lucas Atos. Nós vamos ver que o livro de Atos não é apenas, já temos dito isso aqui, o livro de Atos não é apenas um livro histórico, um livro descritivo, mas pode ser também adotado como um livro normativo, prescritivo. Por quê? Porque Lucas era um teólogo e, como tal, ele estabelece um padrão de como o Espírito Santo atua. Ademais, além de Lucas ser um teólogo, dentro da narrativa lucana, nós temos 4 discursos de Pedro, que era apóstolo, nós temos 7 discursos de Paulo, que também era apóstolo, e temos o mais longo sermão do livro de Atos, que é o discurso de Estevão, que é também um discurso teológico. Então, não perca esta última lição. Aí está o mais novo trimestre das lições bíblicas da CPAD, a igreja como corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Mais um trimestre especial para nós estudarmos a palavra de Deus, para aprendermos e apreendermos as verdades da palavra do Senhor. Tá certo? Não perca as nossas videoaulas a partir de janeiro e se você tem gostado dos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal. Também eu te peço que curta esse vídeo, compartilhe e mais. Se você quiser ter mais benefícios, como o esboço de cada videoaula, seja membro do meu canal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê um final de ano abençoado, um feliz Natal, um ótimo ano novo e que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Como disse Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Que, portanto, a sua vida, a sua família e o seu ministério e o seu trabalho para Deus sejam cumulados de grandes vitórias. A paz do Senhor.